Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 9, verso 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Louvado seja Deus. Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, o nobre príncipe da paz. Hoje, terça-feira, o cetro da ira de Deus. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Toque o sininho para receber as notificações. Inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal. Não se esqueça de estar orando por nós. Bem querido, bem querida, cetro da ira de Deus. Quando falamos sobre ira de Deus, alguns então retratam Deus como alguém terrível, alguém que está disposto a destruir tudo, alguém que está disposto então a perseguir, e retratamos então Deus de forma errada. Deus não é esse. Na realidade, a ira de Deus, ela sobrevém pela consequência de rejeitarmos as suas oportunidades. Deus, ele não tem prazer na morte do perverso, ele não tem prazer na morte daquele que erra. Pelo contrário, ele deseja que essa pessoa viva e se converta, se transforme. Esse é o grande objetivo de Deus. Mas quando Deus permite um juízo, é porque então Deus já esgotou todas as oportunidades que ele tinha em relação às pessoas. E podemos ver que isso se cumpriu na palavra de Deus várias vezes, em vários momentos. Entretanto, precisamos entender que Deus é o Deus da oportunidade. E não foi diferente ali no tempo de Isaías. Várias oportunidades foram dadas, até então que o povo rejeitou. Mas Deus, ele procura sempre oferecer oportunidade, ele sempre procura colocar as pessoas em contato com a sua bênção e não com a sua maldição. Mas ele sempre adverte, ele orienta que se as pessoas não andarem pelo caminho da bênção, poderão receber então a maldição como consequência das suas más escolhas. E precisamos entender isso. Se Deus quisesse destruir o povo, ele poderia ter feito, entregando o povo aos assírios imediatamente. Mas Deus é paciente. E ele não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme diz segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Então ele permitiu que paulatinamente algumas coisas acontecessem como advertência para chamar a atenção daquele povo. Mas o povo realmente estava em trevas. Por isso então cada vez mais buscavam o mal e cada vez mais se afastavam. Isaías então faz algumas declarações no capítulo 9 sobre a culpa do povo. E o povo foi considerado culpado de uma série de pecados. Então vamos perceber quais eram esses pecados. O pecado da maldade, da violência, da falsidade, do suborno, da corrupção. O pecado da negligência. E o povo era justamente condenado por cometer esses pecados contra alguém que era inocente, contra alguém que era incapaz de se defender. E quem eram essas pessoas? Era justamente o pobre, a viúva, o órfão. Todas essas pessoas estavam sofrendo e sendo massacradas com esses pecados de violência, de falsidade, etc. Agora a pergunta crucial. Quem estava fazendo essa maldade com esse povo? Quem eram os principais culpados da maldade que estava caindo sobre o povo? Bem querido, bem querida, não pasme por eu dizer, eram os líderes das nações, eram os governantes, os reis, os príncipes, os nobres, eram eles, mas juntamente com os sacerdotes, os anciãos, eram então, queridos, alguns profetas também. Esses homens estavam totalmente afastados de Deus e estavam então sendo guiados pelo espírito do mal para fazer tudo aquilo que era errado com o povo de Deus. Bem querido, bem querida, então Deus permitiu que viesse alguns castigos. E aqui a gente encontra algo muito curioso na palavra de Deus, no capítulo 9, que é o verso 15, nosso verso de hoje. Que ele diz o seguinte, que o homem de respeito é o cabeça. E a Bíblia diz que nós estaremos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, quando guardarmos os mandamentos de Deus. Quando estivermos obedecendo a Deus, então nós temos então o direito de ser o cabeça. E aqui o verso 15 diz que o homem de respeito é o cabeça. Entretanto, o verso 15 também diz que o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Bem querido, bem querida, ali nós tínhamos até profetas, até homens que se diziam falar por Deus, ensinando falsidade ao povo para que o povo continuasse perecendo. Então ele era a cauda.
Bem, querido, que situação. Isaías escolheu ser cabeça, um homem de respeito, um homem usado por Deus. Infelizmente, muitos, como Acais, escolheram ser cauda. Bem, querido, na nossa vida temos que escolher que lado ficamos. Se somos cabeça ou cauda. E hoje é conosco, hoje é comigo e hoje é com você. Você é cabeça ou cauda? Você está do lado do Senhor ou contra o Senhor? Você é um varão de respeito ou você é um profeta que ensina falsidade? Bem querido, bem querida, é você quem decide. Mas se você decidir ser cabeça, se você decidir ser obediente ao Senhor, se você decidir ser um varão de respeito, então, olhe comigo. Eterno Deus, obrigado porque nos dá a oportunidade de ser cabeça. O Senhor não tem desejo que nenhum de nós seja cauda. Portanto, Senhor, nos ajude a ser cabeça. Nos tome pela tua mão. Sabemos que somos fraquinhos, mas o Senhor é a nossa força. Em o nome de Jesus. Amém.